Continuando o nosso estudo da eletrostática, nós vamos estudar o campo elétrico. Nós vamos definir o campo elétrico como uma região do espaço que está sob influência de uma carga estacionária. Nós temos, por exemplo, uma carga positiva Q fixa e uma carguinha Q num ponto P. Essa carguinha Q ela sofre influência dessa carga Q nesse ponto P. Pode ser uma influência tanto de atração quanto de repulsão. Isso só depende dos sinais da carga. Vamos definir agora as linhas de força. As linhas de força são as linhas que ligam o ponto P, que está sob influência de uma carga, e a carga, por exemplo, esta reta aqui, vamos chamar de R, ela é uma linha de força entre a carga Q e o ponto P. Agora nós vamos estudar as linhas de força de cargas pontuais. Vamos supor uma carga pontual positiva, nós vamos traçar as linhas de força que essa carga faz no espaço. As linhas de força de uma carga pontual são sempre radiais, ou seja, elas passam sempre pelo seu centro, como se fosse um raio em uma circunferência. E como a carga positiva, o sentido das linhas de forças é sempre para fora da carga. Se agora nós tivermos uma carga negativa, da mesma forma, as linhas de forças vão ser radiais, só que dessa vez elas vão estar apontadas na direção da carga. Agora nós vamos olhar para duas cargas pontuais positivas, por exemplo. Como as duas cargas elas têm linhas de força radiais apontadas para fora da carga, as linhas de forças causadas pelas duas cargas vai ter mais ou menos esse formato assim, sempre apontando para fora das cargas. Vamos olhar agora as linhas de força geradas por duas cargas pontuais, só que agora uma positiva e uma negativa. Como a carga positiva tem linhas de força radiais saindo dela e a carga negativa tem linha de forças radiais entrando nela, as nossas linhas de força vão ser mais ou menos dessa forma, saindo da carga positiva e chegando na carga negativa. Agora nós vamos aprender como se calcula o campo elétrico. O módulo do campo elétrico é definido como o módulo da força que atua em uma carga dividido pela carga que sofre essa ação do campo elétrico. Então, se nós tivermos uma carga elétrica Qzinho sofrendo uma força elétrica F, então nós podemos afirmar que o módulo do campo elétrico é dado por essa razão F sobre Q, mesmo que nós não saibamos quem está gerando esse campo elétrico aqui. Vamos agora analisar as propriedades do campo elétrico. A primeira propriedade é que o campo elétrico é proporcional ao número de linhas de força. Ou seja, quanto mais linhas de força você tem próximo a uma carga, maior é o campo elétrico. O vetor campo elétrico ele é tangente à linha de força. Se nós tivermos uma linha de força atuando no espaço, mais ou menos com esse formato, e nesse sentido, e nós quisermos saber o campo elétrico num ponto P, nós devemos traçar uma tangente e o campo elétrico vai ter o sentido dessa linha de força aqui. Nós vimos que o módulo do campo elétrico pode ser calculado como a razão entre a força F e a carga Qzinho que sofre essa força F. Se no exemplo aqui nós temos uma carga A fixa de carga Qzão, separada por uma distância D de uma carga B, carga Qzinho que sofre uma força F. Nós podemos calcular o campo elétrico que essa carga A produz no ponto B. Nós sabemos que o campo elétrico é dado pela razão entre a força e a carga Qzinho. E nós sabemos que a força é dada pela lei de Coulomb, vale K, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado, dividido por Qzinho.
Aqui nós podemos cancelar o Qzinho com Qzinho. Então, nós temos que o campo de uma carga pontual vai valer K, Qzinho sobre D ao quadrado. O sentido do campo elétrico. O sentido do campo elétrico vai depender se a carga Qzão é positiva ou negativa. Vamos supor nesse exemplo que a carga Qzinho seja menor que zero. Como ela está sofrendo uma força de repulsão da carga Qzão, a carga Qzão só pode ser também menor que zero. Como a carga Qzão é negativa, o campo elétrico está no sentido entrando na carga Q. Vamos fazer um exemplo para contextualizar o cálculo do campo elétrico gerado por uma carga pontual fixa. Suponha primeiro que nós temos uma carga A fixa e uma carga B que sofre uma força F dessa carga A fixa e elas estão separadas por uma distância de 3 metros. Suponha que a carga B seja negativa e valha 1,0 vezes 10 a menos 6 kg. A constante eletrostática do meio valha 9 vezes 10 a nona. E suponha que a força valha 1,0 vezes 10 ao quadrado newton. Primeira coisa, vamos calcular a carga QA e depois vamos calcular o módulo do campo elétrico que a carga A gera no ponto B. Para calcular a carga QA, nós vamos simplesmente usar a lei de Coulomb, que nos diz que F é a constante eletrostática do meio, o produto do módulo das cargas, dividido pela distância ao quadrado. F nós temos, vale 10 ao quadrado. O K nós temos, vale 9 vezes 10 a nona. O Qzão vai ser o nosso QA. E o Qzinho é o nosso QB, vale 10 a menos 6 coulombs. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, 3 metros. A nossa distância ao quadrado vale 9. Logo, a carga QA, 1,0 vezes 10 a menos 1 coulombs. Agora nós vamos calcular o campo elétrico que a carga A causa em B. Nós podemos fazer de duas formas. O campo elétrico vai ser a razão entre a força e a carga que sofre essa ação. 10 a menos 6. Logo, o campo elétrico, 1,0 vezes 10 a 8 newton por coulomb. Nós também podemos calcular o campo elétrico da seguinte forma. Como K, QA, dividido pela distância ao quadrado. O K é dado, vale 9 vezes 10 a nona. O QA nós acabamos de calcular, vale 10 a menos 1. E a distância ao quadrado é 9. Logo, 1,0 vezes 10 a 8 newton por coulomb, que é igual ao resultado que nós tínhamos achado anteriormente. Agora nós chegamos ao final da nossa aula sobre campo elétrico e hoje nós vimos definição e propriedades do campo elétrico, além de aprender a calcular o campo elétrico de uma carga pontiforme. Na próxima aula nós vamos estudar a lei de Gauss, que vai nos auxiliar no cálculo do campo elétrico para outras situações diferentes de uma carga pontiforme. Até a próxima!